dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28, comigo, Dolane Patrícia. E a cada terça e quinta temos entrevistas jurídicas que trazem informações importantes para você. Por isso é importante participar de cada programa e você que não assistiu ainda pode acompanhar todas as entrevistas através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar uma pessoa muito querida. Nós vamos conversar com o Saturnino Moraes Ferreira, o professor Saturnino, ele que é administrador, professor universitário e também é corregedor-geral da Fazenda. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta para ter uma ótima conversa sobre direito administrativo. Não perca, daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade. Não se esqueça de acompanhar pelo hashtag Dolane Patrícia nas redes sociais e nos acompanhar também pelo YouTube na página Dolane Patrícia RR. Nós iremos conversar hoje com o professor Saturnino Moraes Ferreira, administrador, professor universitário e corregedor-geral da Fazenda Estadual. Bom dia, Saturnino. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Fala um pouquinho para nós da sua trajetória profissional no Estado. Com acanhamento? Pode ficar à vontade, que eu sei que você é muito bom para falar. Na realidade, nós viemos aqui para o Estado pensando justamente em contribuir. Eu já tinha praticamente deixado a vida profissional, tinha acabado de fazer um mestrado em administração, mais especificamente sistema de informação, e surgiu a oportunidade de vir ser professor na Universidade Federal de Roraima. Justamente na época do reconhecimento do curso de administração, e a universidade ainda nem tinha mestres. Eu fui junto com a professora Leila, fomos os 2 primeiros mestres no curso de administração da universidade. E logo depois esse curso também foi reconhecido e começamos a atuar. Pouco tempo depois que a gente já estava aqui, também surgiu o concurso para a Secretaria de Fazenda e nós fizemos o concurso para fiscal. Não estava, na realidade, nas minhas pretensões. Aconteceu. Mas acabou acontecendo. E aí, viramos também fiscal estadual, já que há compatibilidade. Posteriormente, nós acompanhamos o desenvolvimento da Secretaria de Fazenda, participamos da elaboração do projeto de modernização das atividades fazendárias, projeto esse financiado pelo BID. O prédio da Cefaz hoje, toda a área de sistema de informação, na realidade, ela foi desenvolvida a partir de uma orientação conjunta, de um trabalho efetivo. Na universidade nós continuamos ministrando aula na área de administração. O nosso foco maior hoje é sistema de informação e administração financeira. E tivemos a oportunidade também de atender a um convite na época do professor Bismarck, do Haroldo Campos, quando eles vieram instalar a Faculdade Catedral, e que também não tinham pessoal para coordenar os cursos. Eu fui coordenador do curso de administração, junto com a professora Palmira, também, que assumiu contabilidade, é preciso que se ressalte isso. E foram os 2 primeiros cursos da Faculdade Catedral, e a partir dali nós desenvolvemos, depois eu vim a ser o diretor-geral adjunto da Faculdade Catedral, e isso ficamos lá de 2001 até aproximadamente 2009. Muito tempo. 2011, efetivamente. Quando eu entendi que o projeto estava consolidado e pedi para o Haroldo me liberar. E aí para poder dar mais atenção, inclusive, em casa, né? Porque a coisa era complicada, era muita atividade ao mesmo tempo. Verdade. Mas é o preço que a gente tem que pagar pela experiência que a gente vai adquirindo, e certamente foi o que eu vim fazer aqui em Roraima, tentar transmitir um pouco da minha experiência profissional. Muito bom. E como você vê hoje a administração pública no Brasil? Problemático. Em vários aspectos. Em vários aspectos. Na realidade, a gente pode, quando a gente vivencia o problema da administração pública,
O problema de gestão, mais especificamente, ele é extremamente problemático. As pessoas precisam entender que fazer um concurso, que conhecer muito de leis e ser aprovado num concurso, não significa saber necessariamente gerir atividades públicas. E esse é o nosso grande problema hoje em termos de gestão pública. Nós não temos mais planejamento, nós não temos mais organização, nós não temos mais direção, nós não temos mais controle. A cada dia que passa, a gestão pública fica mais condicionada ao casuísmo. E, diante disso, como é que fica a questão dos princípios constitucionais? Os princípios constitucionais, legalidade, moralidade, transparência, tudo isso, na realidade, começa a ser relevado a segundo plano. Isso é uma área de administração interessante, porque as pessoas confundem negociar com negociata. Quando a negociata aparece, ela se torna um mal público. O processo de negociação, ele é desafiador e a gente precisa cada vez mais aprender a negociar. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui em Boa Vista, os alunos lá na Universidade Federal estranhavam quando dizia: na vida a gente pode negociar tudo, menos o princípio. Menos o princípio. E a negociata é exatamente a antítese disso, porque ela faz você negociar o princípio. E princípios são negociáveis. E aí se instaura a permissividade. Quando se instaura a permissividade, começam a surgir inúmeras outras atividades, como, por exemplo, lei de cota, lei disso, lei daquilo, lei de racismo, lei de tudo que possa existir, quando isso deveria ser algo muito natural da nossa formação de cidadã. Talvez eu seja muito velha, do meu tempo, eu aprendi assim. É por isso que eu me permito falar desse jeito. É por isso que eu me permito falar desse jeito. Porque nós aprendemos assim. Eu aprendi desde cedo, desde garotinho, que o meu direito terminava exatamente quando o do outro começava. Então você vê que essa questão do racismo, no racismo, digamos, a questão da homofobia hoje, que está tão assim em moda, e a questão da cota racial, você acha que isso fere princípios importantes da Constituição, como, por exemplo, da igualdade? Não, eu não diria ferir, eu diria que é mal aplicado. Porque não pode ser tudo lei. Usos e costumes foi parar aonde? Para onde foram? A gente sabe, a gente aprende desde cedo, ou pelo menos aprendia. É a mesma história que você tem hoje com os alunos chegando na universidade e não saberem mais o que é português e não saberem mais o que é matemática. É você chegar numa caixa de supermercado, dar R$10 para tirar R$8 e ela ter que colocar na maquininha para calcular, para te dar R$2 de troco. Isso é o resultado, na realidade, dessa massificação de leis e leis e leis, que na realidade só se tornam efetivas se efetivamente aplicadas. Quando não aplicadas e praticadas, elas são inúteis, elas só incham cada vez mais o Estado e deixam o povo sem saber, na realidade, em que direção mandar. É como se fosse um conjunto de teorias que, no caso, os princípios não saiam do papel e deixam de ser colocados em prática. A prática, efetivamente, não ocorre. Vivenciar o serviço público brasileiro hoje é algo extremamente complicado. Mas eu não diria que é somente o serviço público, não. Na iniciativa privada, o cidadão comum está agindo da mesma forma. Hoje, em tudo que é atividade humana que você vai verificar no Brasil, que você tem contato, todo mundo é autoridade. Se todo mundo é autoridade, onde é que estão os princípios constitucionais? É verdade. Se todo mundo se sente autoridade, não chega, manda você fazer algo, alguém que estaria ali de repente para te orientar, já chega te dando ordens, e aí todo mundo dá ordens. E quando todo mundo dá ordens, o que você acaba tendo é uma agressão generalizada, ou um sistema de agressão generalizado. Porque os papéis se invertem. E isso pode ser justamente um retrato da permissividade. O Brasil hoje, com a devida vênia, está extremamente permissivista. E nisso o dito administrativo se perde diante de uma gestão. Como você conceituaria hoje essa gestão dentro do dito administrativo? Bolani, o que você vê no serviço público é somente a sistemática do cortar e colar.
Por que nós temos, por exemplo, tantos problemas a nível orçamentário no país? Não é num governo estadual, não é numa esfera municipal, mas não, a nível de país. Porque, na realidade, nós deixamos de ter planejamento. Quando a gente ouve um ministro de Fazenda ir para a televisão dizer que o governo teve que dar uma pedaladinha no orçamento para poder fechar as contas, só que essa pedaladazinha foi de 200 bilhões. Nossa, um pedal enorme. Isso para fechar o orçamento público. Qual é, na realidade, a situação que nós estamos tendo? A falta de planejamento. Tudo no serviço público pode ser planejado da mesma forma que na iniciativa privada. É o que a gente ensina para os alunos. Não existe diferença básica entre administração pública e administração privada. Da maneira que eu falo para os alunos, a única diferença é no direito privado ou na administração privada, tudo que a lei não diz que você não pode, você pode. Uhum. No direito público, só pode o que está contido na lei. Essa é a diferença. Esse é o princípio geral, que se todos nós nos dessemos contas e procurássemos seguir, certamente o país seria diferente. Com certeza. Nós iremos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco nós iremos falar um pouquinho sobre a questão do poder discricionário e queremos falar também sobre a função da corregedoria. Logo após o intervalo comercial, não perca. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e, claro, com o objetivo de manter você informado sobre os seus direitos e também trazer informações importantes que você precisa saber no caso do direito administrativo. Hoje conversando com o professor Saturnino, ele que é corregedor-geral da Fazenda do Estado, e nós queremos continuar nossa conversa, Saturnino, perguntando agora qual é a função da corregedoria, de forma ampla e específica. Corregedoria, na realidade, todo mundo tem aquela visão do bicho-papão, né? E o corregedor, normalmente, é o cara que é malzinho, que só faz coisa ruim com as outras pessoas. Mas, na realidade, essa atividade de corregedorias, ela surgiu já há algum tempo no país, com o objetivo justamente de dar uma maior dinâmica ao serviço público, principalmente o serviço público brasileiro. Mas é preciso que a gente resgate o seguinte. Hoje, por exemplo, eu me considero que aprendi muito quando comecei a participar das comissões de sindicância, que foi o primeiro passo na realidade. Eu nem sabia, literalmente, o que era isso. E aí a gente começa a ver como que, como servidor público, você está o tempo inteiro andando sobre uma linha limítrofe muito tênue entre estar bem ou, de repente, cair em desgraça no serviço público e até ser punido ou perder o cargo ou coisa semelhante. Mas, hoje, especificamente, as coisas reportando a corregedoria se tornaram tão importantes que o próprio Conselho Fazendário Nacional, o CONFAS, ele mantém um grupo de trabalho hoje, o GT18, especificamente tratando de corregedoria. Mas por que corregedoria num conselho fazendário que trata especificamente de impostos, de ICMS? Porque, na realidade, o sabido é que, em funcionando bem as corregedorias, a sonegação reduz. Verdade. Consequentemente, aumenta a arrecadação, sem que tenha que aumentar impostos. Isso é um princípio básico de uma função de uma corregedoria, principalmente uma corregedoria fazendária. Mas hoje, isso evoluiu através do trabalho desse GT18, do qual nós fazemos parte, e nessa hora Roraima tem a mesma representatividade que o estado de São Paulo, qualquer outro estado da federação. E lá nós coordenamos, inclusive, por alguns anos, esse grupo de trabalho. Roraima, sim, Roraima coordenou. Exatamente por quê? Porque parece que descobriram no representante de Roraima
alguma coisa em termos de conhecimento, porque caso contrário, o Roraima não estaria coordenando nada, estaria São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Grosso, como sempre o foram. Mas hoje, o que é que ocorreu de fato? Uma evolução, e na realidade a gente tem que pensar hoje uma corregedoria, qualquer que seja, sobre pelo menos 3 aspectos. O aspecto da ética, o aspecto da correição e o aspecto da disciplina. Corregedoria não é só disciplina. Corregedoria não é punir. Corregedoria é justamente praticar primeiro os princípios técnicos e fazer com que todos os servidores públicos assim o façam. É desenvolver atividades de correção que permitam que possibilidades de ilícitos venham a ser descobertas antes que o servidor público pratique o ilícito e, consequentemente, ele não venha a incidir na falta. Se isso tudo falha, aparece a disciplina. Mas a disciplina, sob o aspecto legal, nós temos que levar em consideração, e isso foi uma das coisas que eu aprendi muito participando da corregedoria, é você conseguir levar em consideração exatamente a amplitude de direito de defesa dos servidores públicos. E aí, qual é a importância disso? É exatamente a importância que concerne ao que a gente chama de procedimentos administrativos. Num primeiro momento, você tem a instalação de uma possível sindicância. Isso já na área administrativa, deixando-se de lado ainda a questão ética e a questão das correições, até pelo tempo que nós temos. Mas do ponto de vista da disciplina, primeiro, a sindicância ela tem sempre um caráter eminentemente investigatório. Muito bom esclarecer. Então, nesse primeiro momento, você está somente tentando constituir fato e uma possível prática de um ato ilícito qualquer. É o primeiro momento que se dá, ou que ocorre, numa sindicância. Da sindicância, no processo administrativo, pode até resultar uma punição, mas punições até em suspensão até 30 dias, não mais que isso. Fora disso, você automaticamente tem que constituir um processo administrativo disciplinar ou um PAD. Aí já vem a esfera mais punitiva propriamente dita, quando os ilícitos induzem improbidade administrativa, ou a prevaricação, ou coisas do gênero, que normalmente resultam, inclusive, na demissão do servidor. Isso aí ocorre através do PAD. E, novamente, é preciso garantir a todos os sindicatos ou a todos os representados a ampla defesa, a amplitude do direito de defesa. E aí o direito brasileiro hoje começa a... Nós escrevemos um artigo recentemente, inclusive, há um ano atrás, sobre isso, Dolane, da influência, por exemplo, da jurisprudência. Jurisprudência no direito administrativo. Hoje, a justiça em geral tem uma dificuldade aparentemente muito grande em lidar com o direito administrativo. Mas o direito administrativo ele é específico. Ele está condicionado ao regime jurídico de todos os servidores federais, estaduais e municipais. E é a partir daí que se estabelece um novo vínculo empregatício. O servidor público não tem CLT, mas o servidor público tem seus regimes jurídicos, que a partir do edital de convocação para o concurso, começa, na realidade, a se definir a questão legal referente ao trabalho do servidor público, aos direitos e aos deveres, às obrigações, às questões éticas e tudo mais. Porque no edital já está definida a regra do jogo. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. A partir daí, ele está sujeito ao regime jurídico. Então, é muito feliz, por exemplo, o Eli Lopes Meirelles, quando diz que à justiça e aos tribunais compete, em relação ao direito administrativo, única e exclusivamente uma coisa: verificar se o rito foi obedecido, se o processo legal foi obedecido. Em tendo sido obedecido o processo legal, acabou. Não há que anular nada, não há que tergiversar, não há espaço para nada. O que na realidade tem acontecido? A justiça interferindo, inclusive, no direito administrativo. Não cabe. E aí você vê, como tivemos há uns anos atrás, um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas,
que equiparou o membro de comissão a uma condição de impedimento ele participar da comissão do PAD. Mas só que o princípio legal de impedimento que está nas legislações federal e estadual não reportam a esse impedimento. Ora, quando o legislador avoca esta condição para criar uma nulidade, ele não está julgando, ele está legislando. E aí já há um desvio de função. Criou, inclusive, uma punição de anomalia. Nós tivemos casos aqui que aconteceram há alguns anos atrás, e que o processo foi, inclusive, revertido, em função disso. Por causa de uma decisão monocrática lá do Tribunal de Justiça de um desembargador de Minas Gerais, que eu faço questão até de não saber o nome dele, com a devida vênia. Mas isso gerou, e hoje o que nós temos já é os próprios jogadores na área federal já descartando essa possibilidade, porque não há por que interferir. Ora, eu digo que, porque o membro de comissão participou da comissão de sindicância, ele não pode participar da comissão de processo administrativo. E aí os juristas estamos esquecendo que, às vezes, o membro de comissão de sindicância, ele entra na comissão, é nomeado para uma comissão, porque é dever dele acatar, ele é nomeado para uma comissão, entra lá sem nada saber e sai de lá sabendo nada. Porque, de fato, ele se limita a apurar. Isso é um desvio característico, uma falta de conhecimento sobre o direito administrativo. Entender, por exemplo, que o membro de sindicância ou de um processo administrativo, ele está julgando. Não, ele não julga. Ele simplesmente se limita a apurar fatos. Emite um relatório final, onde ele tem que descrever fatos e dizer, foi descumprido este dispositivo legal e para esse descumprimento o que a lei prevê é esta pena. Ele não está julgando, ele está simplesmente arrumando a casa, dando nome aos burros. Consequentemente, caberá ao julgador produzir a sua avaliação final e dizer se aquilo ali está ok ou não. Ele pode, inclusive, discordar. A lei prevê isso. Ele pode discordar, não, a comissão apurou equivocadamente ou demonstrou o seu relatório final, apresentou de forma equivocada. E ele pode discordar, pode, inclusive, constituir com outra comissão, ele pode, inclusive, acatar o parecer em parte somente e assim por diante. Ora, são condicionantes típicos do direito administrativo. São condicionantes que estão intimamente relacionados com a Lei 8.112 na área federal, com a 053 aqui no Estado, com as leis municipais e assim por diante. É uma questão de legalidade. Legalidade. Agora, se o processo, se o rito não foi cumprido, até o rito no processo administrativo, ele é diferenciado. Por quê? Porque a atividade não é desenvolvida por juristas, a atividade é desenvolvida por servidores comuns. O servidor é sacado da sua atividade normal para compor uma comissão administrativa. É dever dele. Ele não tem como se negar a isso. Foi assim que eu fui parar lá. Porque entendia que eu tinha que cumprir o meu dever. Alguém tem que fazer. Verdade. Então você não se torna, por exemplo, corregedor porque você quer. Mas uma coisa é lógica. Eu aprendi muito. Eu aprendi a respeitar a amplitude do direito de defesa. Isso é muito importante. Eu posso entender que o servidor está errado. Mas até o julgamento final, para mim, ele continua sendo inocente. É algo que você tem que preservar. É o princípio da inocência. Até transitar de julgado, ele é inocente. Com certeza. E no direito administrativo isso está bastante presente. Mas qual é a imagem que aparece para a sociedade? A imagem dos homens maus. Porque muita gente, na realidade, fez questão de consubstanciar dessa forma. E corregedoria não é isso, não é maldade, não é perseguição. Corregedoria é ética, é correção e é disciplina. E a lei de Roraima, do estado de Roraima, da Corregedoria Fazendária de Roraima, é possivelmente a mais moderna do país hoje, porque ela traz esses 3 campos e ela serviu de exemplo já para alguns outros estados do país.
Muito bom saber disso, muito bom saber que Roraima aparece de forma positiva nessa questão do direito administrativo no que diz respeito à corregedoria e aos procedimentos administrativos. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, aos seus esclarecimentos, ao seu conhecimento que foi transmitido e a sua contribuição para a sociedade de Roraima, deixando o programa de portas abertas para voltar novamente. O convite desde já está feito. Muitíssimo obrigada pela sua participação. É um desafio, né? Mas a gente está pronto para isso. Desde que seja para contribuir com o Estado, a gente está à disposição. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade e nós queremos agradecer a você que nos acompanhou na entrevista de hoje. Lembrando que a cada terça e quinta estamos aqui para levar conhecimento até você. Não deixe de nos acompanhar também no YouTube e na página do Dolane Patrícia RR e nos acompanhar nas redes sociais através do hashtag Dolane Patrícia. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem sapatos maravilhosos para você. Belíssimos lançamentos que acabou de chegar e você não pode deixar de conhecer a Tizuca Calçados na Ataíde Teve. A Patrícia Passos vai estar ali para mostrar a você os mais lindos calçados que você já viu e calçados para todas as ocasiões. Queremos ainda agradecer ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café. No Ney Maison Noivos, Noivas e Café, você tem a oportunidade de fazer a festa dos seus sonhos, tanto no que diz respeito ao casamento, quanto também a festa de 15 anos. Você pode ainda estar participando do café, onde tem belíssimas guloseimas, onde tem vinhos deliciosos, massas italianas que você não pode deixar de experimentar. Um ambiente muito agradável, onde você pode conversar e você pode também estar verificando os vestidos de noivas mais lindos que você já viu. Agradecendo ainda a Loja Bonita. A Loja Bonita nos veste a cada terça e quinta. E vestidos lindíssimos, calças, blusas, shorts, looks especiais, você pode conhecer na Loja Bonita, que fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault. Na Loja Bonita você vai conhecer diversos vestidos, diversas marcas importantes, marcas conhecidíssimas. Agora, com o lançamento da Divina Pele, você não pode deixar de conhecer. No último final de semana, houve um coquetel com um desfile maravilhoso e também lançamento de marcas maravilhosas e roupas que você não pode deixar de experimentar. Não deixe de passar pela Villeroy e conhecer a Loja Bonita, 539A, em frente à Loja Renault. Estaremos de volta no próximo programa. Eu vou estar aqui esperando você. Até lá! Oi, Chacal. Não. Deu certo aí o tempo? Tá bom. Chacal, as fotos, José Lés. Eu acho que tem que virar. Não, mas tem que ser em pé. Sei lá. Tá com meu dedo na frente da câmera.